Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para a rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro. Mas ó, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso ajuda demais no crescimento do canal. Então dê essa moral pro DJ, compartilhe os vídeos e mete o dedo no like, para a gente estar sempre aqui mostrando, ajudando e disponibilizando um time toda a rodada para vocês mitarem em suas respectivas ligas. Valeu? Ó, tá aqui na telinha a super mitada da rodada 2. 100,99 foi a pontuação que fizemos aí, tá? Com um time aberto, que é o time que eu disponho aqui para vocês. Disponibilizo aqui no YouTube e aqui no meu Instagram, tá? Então você tem acesso a esse time aqui, tanto no YouTube como aqui no meu Instagram, beleza? Então, ó, esse time tirou muita onda, fizemos aí, passamos dos 100 pontos, 100,99 foi a pontuação, nosso patrimônio já está na casa de 122,84 cartoletas, e um total, no geral, a pontuação nossa é de 164,34 pontos. Então, ó, time aberto, tirando onda, passamos dos 100 pontos, e a meta é continuar nesse foco aí, pontuando, analisando, estudando e disponibilizando as melhores indicações para vocês continuarem nesse ritmo aqui do DJ, valeu? Mas ó, aqui tá o meu Instagram, é aqui que eu posto para vocês todos os meus times, né? Todos os meus times não, o meu time principal, meu time valorização, eu posto aqui sempre para vocês, tá? E para vocês terem acesso ao meu plano de sócio junto com o meu parceiraço Catazin, clique no link na descrição desse vídeo que você vai ter acesso a muito conteúdo. É Rei do Pitaco, é Brasileirão Série A e Série B, é Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Champions League, é muito material para vários tipos de campeonato disponível lá no nosso grupo Telegram. Times prontos, times para tiro curto, time particular meu, time particular do Catazin e o time dos sócios, analisados por mim e pelo Catazin, desde o goleiro até o atacante. Então, rapaziada, não perca seu tempo, clique no link na descrição desse vídeo e venha ser lucrativo conosco, valeu? Rodada de número 3 está chegando, a hora é essa, clica no link e só vem. Plano de sócio DJ Catazin. Meus amigos, tá aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a pontuação do nosso time VIP, que é o time que só quem faz parte do plano, só quem é sócio tem acesso a esse time aqui, ó. Fizemos 90,59 e já chegamos aí, ó, 167, quase 170 pontos no geral. Então, com essa pontuação aqui, o time já está liderando algumas ligas, está no top 5, top 3, top 2. A nossa posição é essa. Algumas ligas top 1, algumas ligas top 2, algumas ligas top 3, top 5 em várias ligas que eu coloquei esse time para disputar várias ligas nessa temporada. Então, quer ter acesso a esse time? Clique no link e venha fazer parte do nosso grupo VIP, lá no plano de sócio, eu e meu parceiro Catazin. Valeu? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Montar um time para você, um esboço, né? Mas vamos esboçar um time aqui, até porque início da semana teremos Copa Libertadores no meio de semana, então a gente não sabe de fato como que vai ficar o time para a rodada só no final de semana. Então, ó, vou esboçar um time rapidamente aqui para vocês já terem uma noção de como eu estou pensando em escalar esse time aqui. Vamos vender o nosso time e já vamos disponibilizar um goleiro para vocês. Lembrando que essa rodada a gente ainda continua tentando valorizar. A gente precisa valorizar, tá? E o esquema continua sendo o mesmo. A gente tem que colocar jogadores que custam um preço acessível, né? Com potencial para a gente poder continuar mitando e vamos tentar ao mesmo tempo pontuar como fizemos nessa rodada 2. A gente pontuou e a gente mitou, ou a gente pontuou e a gente valorizou. Então, ó, para essa rodada, eu acho que a melhor opção, pelo menos por enquanto, é o goleiro Ronaldo do Bahia, né, que custa 4,44 e precisa de 2,68 para começar a valorizar. Vai jogar em casa contra o Mirassol, chance de um possível SG.
né? O time do Bahia é um time muito forte jogando em casa. Então, as chances do Bahia segurar o SG são boas. Então, ó, Ronaldo vai ser a nossa primeira opção para a zaga, tá? Na parte defensiva do nosso time. Mas olha só, quem quiser dar uma arriscada, uma ousada, o time do Inter está jogando uma bola redondinha, né? Demonstrou um futebol interessante contra o Flamengo fora de casa e venceu o Cruzeiro de 3-0 e poderia ser 4, 5, 6, que o Inter jogou muito bem. E o Antony fez uma grande pontuação, né? O Antony, goleiro do Inter, né? Tá aqui a pontuação dele, ó, ele fez 6,30. Uma boa pontuação, não negativou, não levou gol, né? Então é uma opção interessante fora de casa, contra um Fortaleza que dá trabalho para goleiro. Pode ser sim, custa baratinho, precisa de pouco para valorizar, assim como o Cleiton também, ó, custa 5, precisa de 3 e pouquinho para valorizar. Então, mas a minha escolha vai ser o Ronaldo, pelo menos por enquanto, beleza? Nossos laterais. Bernabé, hein? Jogou demais, hein? Olha a pontuação do Bernabé aqui. 13,50 foi a pontuação dele. Mas está muito caro para essa rodada, precisa de muito para valorizar. Tá? Vamos diminuir aqui, ó, que facilita nossas escolhas já para essa rodada. Vamos lá, que eu posso estar escolhendo para vocês. O Lucas Esteves, gosto muito desse jogador. Custa baratinho, precisa de pouco. O Everton também, lateral interessante. Aqui, ó. Na rodada 1, ele fez 10,50 pontos. Na rodada 2, não negativou, não comprometeu. Santiago Arias, aqui do Bahia, ó, custa 8, precisa de 3,74. Tá? Precisa de pouco, não sabemos de fato se vai para jogo, né? Não jogou ainda, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Ainda não estreou no Brasileiro, mas é uma opção interessante, jogando em casa contra o Mirassol. Mas que eu posso estar indicando para vocês, que pode estar custando um pouquinho. Meu mouse está machucando minha mão. Deixa eu trocar aqui a posição. Deixa eu ver aqui, eu posso estar indicando para vocês. Deixa eu analisar. Ó, temos a Aguirre. Temos o Vitinho. Temos o Wesley do Flamengo, jogando fora de casa contra o Grêmio. Precisa de pouco também, não precisa de absurdo para começar a valorizar. Mas eu acho que eu vou pegar leve, pelo menos por enquanto. Acho que eu vou indicar aqui o Andrés Hurtado contra um Botafogo. É um arriscado, mas olha aqui, ó. Olha o potencial dele. Rodada 1, 4,60. Rodada 2, 3,10. Não decepcionou. Desarmou 4 vezes, né? É um jogador que tá pontuando, né? Não tá decepcionando, tá conseguindo conquistar pontos. E o Bragantino em casa é um time chato, né? É um time muito chato jogando em casa, o Bragantino. E o Andrés Hurtado pode ser uma opção interessante, pensando em valorizar, tá? Custa pouquinho, precisa de pouquinho, né? Pelo que ele vem fazendo, ó. 4,60 na rodada 1, 3,10 na rodada 2. Não estou indicando nenhuma loucura para vocês, muito pelo contrário. O time do Bragantino, chato demais jogando em casa. Vai pegar um Botafogo também, o atual campeão do Brasileiro, um time jogando bonitinho, porém o Bragantino vai dar muito trabalho, principalmente jogando em casa. Então, ó, Andrés Hurtado vai ser uma das minhas opções nas laterais, pelo menos por enquanto. E a minha segunda opção, ó, o René, do Fluminense, que custa pouquinho e precisa de pouquinho para jogar contra um Santos, né? O Fluminense jogou em casa, levou gol, né? Não segurou o SG, mas é uma opção interessante, assim como o Saravia, né? Do Atlético Mineiro. O Saravia que fez 6,20 e precisa de pouquinho, 3,97 para começar a valorizar o Saravia. Então, ó, deixa eu ver se eu posso indicar outra peça interessante. Samuel Xavier também precisa de pouco para valorizar. Temos o Diogo Barbosa contra o Inter. O Fortaleza jogando em casa é um time chato, porém o Inter está jogando muita bola. Então eu vou indicar aqui para vocês o Saravia, pelo menos por enquanto, vai ser minha opção para essa lateral, pensando em valorizar, é claro, tá? Nossa dupla de zagueiros. Ó, temos aí, para estar indicando para vocês, o Léo Ortiz precisa de pouquinho
contra um Grêmio. Léo Ortiz, ó, que ficou zerado, né? Zerou na rodada 2. Temos aí o Vitor Hugo, zagueiro do Atlético Mineiro contra o Vitória. Pode ser uma opção interessante também. Temos aí o Mikael contra o Corinthians, né? Precisa de pouquinho. O Mikael, o time do Palmeiras jogando em casa, é um time chato, né? E pode ser uma opção interessante, né? O Mikael contra um Corinthians, né? O Canu também precisa de pouquinho. Mas que eu posso estar indicando para vocês. Zagueiros do Vasco, Maurício Lemos contra o Sport. Vasco jogando em casa. Maurício Lemos não pontuou tão bem assim nas rodadas. João Vitor também fez uma péssima início de rodada. Falando assim de cartola, né? Deixa eu ver mais o que posso estar indicando, que tá difícil escalar agora. Ó, Pedro Henrique, ó, ano passado pontuou bem, ó, vem conquistando pontuações o Pedro Henrique. Boa opção para rodar, precisa de pouco para valorizar. Mas vou fazer o seguinte, ó. Por enquanto, eu vou de Mikael, do Palmeiras. Ó, o Freit, 1,20. Por enquanto, eu vou de Mikael. E por enquanto, eu vou de Léo Ortiz, do Flamengo. Cadê o Léo Ortiz? Tá aqui, Léo Ortiz. Fechamos aí a nossa parte defensiva, né? Com Ronaldo, goleiro do Bahia, Hurtado, do Bragantino, Mikael, Léo Ortiz e Saravia. Saravia do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo e Mikael do Palmeiras. Partindo para o meio de campo. Nosso meio de campo para essa rodada. Que eu posso estar indicando para vocês aqui. Vamos lá. Temos o Jadson, do Juventude, jogando em casa. Custa baratinho, pode ser uma opção diferencial. Uma opção diferente. Temos o Paul Fernandes também do Fortaleza, que teve um início bacana, porém negativou na rodada, mas jogando em casa pode ser uma opção interessante contra o Internacional. Gabriel Menino pode ser uma peça interessante também contra um Vitória em casa. Temos o Gregory também, que tem um potencial interessante e precisa de pouco para valorizar. Temos o Lucas Evangelista do Palmeiras também, boa opção também, contra o Corinthians. Temos o Everton Ribeiro, do Bahia, jogando em casa, ainda não mostrou pontuação no Cartola. Iago Pikachu também pode ser uma peça interessante, ó. 5,40 na rodada 1 e 4,40 na rodada 2, né? Desarmou 5 vezes nas 2 rodadas. Jogar em casa contra o Internacional, bom jogo, né? Iago Pikachu pode ser um diferencial para a rodada. Cristaldo também voltando, né? Não fez uma boa pontuação. Pode ser uma peça interessante também, o Cristaldo. Temos o Lima, que fez gol na rodada 2, né? Terminou com 9 pontos, o Lima. Precisa agora de 5,95. Temos algumas peças interessantes aí para o meio de campo. Deixa eu ver aqui. Temos o Felipe Coutinho, que foi poupado no jogo na rodada 2 e agora está disponível para jogar. Precisa de 6,88. É um jogador que tem potencial, né? Tem bola parada. As faltas são com o Felipe Coutinho. Os escanteios é o Coutinho que bate. Tem um chute muito bom de bola fora da área, né? Um jogador que chuta bastante, arrisca bastante. Tá um preço um pouco salgadinho, mas não está custando, não precisa de tanto assim, digamos assim, para valorizar. E é um jogador que vira e mexe, está chegando. Ele pode pontuar dando assistência, pontuar em bolas paradas e até mesmo fazendo gol, né? Então, o Felipe Coutinho é uma peça interessante para essa rodada, beleza? Gustavo Scarpa também pode ser uma peça interessante. O Arias do Fluminense tem muito potencial, precisa de muito, né? Decepcionou os cartoleiros na rodada 2, fez apenas 2 pontos, mas mesmo assim jogando em casa contra um Santos, o Arias tem muito potencial, bola parada com ele, é um cara que circula todo o campo, né?
É um jogador que é difícil roubar a bola dele, né, do Arias. Então, mesmo custando caro, o Arias é um jogador interessante, sim, para essa rodada, tá? Assim como o Arrascaeta, hein? Que meteu gol na última rodada, né? E foi um golaço, aquele Alá Romário. É um jogador diferente, mas está muito caro. Então, se fosse, na minha humilde opinião, eu colocaria o Arias aqui nesse meio de campo. Colocaria o Felipe Coutinho, que tem potencial para essa rodada. E essa minha terceira opção, eu colocaria, ó, o Cauli também, não sei se vai começar jogando. É uma peça interessante. O Iago Pikachu também, ó. E eu vou de Iago Pikachu, pelo menos por enquanto. Beleza? Então, esse é o nosso trio para jogar para essa rodada número 3. Lembrando a vocês que é um time esboço. Trio de ataque. Vamos lá. Atacantes disponíveis para essa rodada. Ó, Peterson, do Juventude, ó. 3,90 pontos, 4 pontos. Finalizações. Finalizou 3 vezes. Jogador que finaliza, né? Jogando em casa agora contra o Ceará. Pode ser um diferencial. O Amazu do Grêmio também. Anzu, Amazu. Não sei como é que se fala esse nome aqui. Fez gol na rodada. Não, ele não fez gol não. Quem fez gol foi o outro. Mas finalizou 4 vezes, né? Opção interessante, baratinho também. Tem o Ferreira. Aqui, ó. Ferreirinha do São Paulo. Boa opção para rodada. Temos. Mais que eu posso estar indicando para vocês. Temos o Coelho, do Atlético Mineiro também. Bom jogador. Fez 6,40 na rodada 1. Né? Jogador interessante. Temos o Marinho, do Fortaleza também. Boa opção para rodada. Temos o Lucero também. Cano. Temos muitas opções boas. Luciano, contra o Cruzeiro em casa, ó, precisa de 6,66, né? Grande chance de meter gol, Luciano, né? Ainda não fez gol no campeonato, passou em branco, finalizou uma vez, mas tem média básica, né? Fez 1,50 na rodada 1 e 3,70 na rodada 2, então tem média básica o jogador. Bruno Henrique, outra ótima opção para a rodada. Ó, Vitor Roque precisa de 7 e pouco, ó. Estevão precisa de 8,56 jogando contra o Corinthians. Pode ser uma boa opção. Lei do ex, o Arthur contra o Bragantino. Verratti jogando em casa. Muito bom jogador, Verratti. Temos boas opções para essa rodada. Temos o Hulk também. Precisa de muito Hulk, né? Precisa de muito. Mais um jogador que dispensa comentários, né, gente? Mas as minhas opções vão ser essas aqui, ó. Vou botar o Verratti jogando em casa contra o Sport. O Vasco precisa vencer. Decepcionou muito essa rodada 2, né? O técnico apareceu com um time meio esquisito lá e complicou a vida do Vasco. Agora em casa, acredito que vá com força máxima o Vasco, né? E o Verratti tem grande chance de meter um gol. E essa dupla Verratti e Felipe Coutinho tá bem entrosada, ó. Boa opção, Verratti vai ser uma das nossas opções. Estou querendo colocar o Estevão também, pode ser uma opção também boa. Temos o Rony, também que custa baratinho. Rony Gol. Luciano, vou botar o Luciano aqui nesse ataque. E o Gabriel Talha aqui, ó. Esse sim, em breve vai estar dando tchau, hein, pro Juventude. O moleque bom de bola. Fez 18,60 na rodada 1 e 6,80. Finalizou 3 vezes, né? Já tem 2 gols no campeonato. Vai jogar em casa contra o Ceará, grandes chances de meter um golzinho nessa rodada. Ele precisa de 5,33. Então, o Gabriel Talhari vai estar aqui no meu time, tá? Pelo menos por enquanto, tá? Deixa eu ver como é que tá o nosso time aqui. Falta o técnico. Quem eu posso estar colocando aqui para vocês como técnico? Pode ser o Zubeldia, pode ser o Rogério Ceni, vai ser o Rogério Ceni do Bahia. E o nosso capitão, aí é que tá. Tem o Talhares jogando em casa, já mostrou que tem um bom futebol, pode ser um bom capitão. Felipe Coutinho também pode ser um bom capitão. Verratti também pode ser um bom capitão. Luciano também. Vou fazer o seguinte, deixa eu fazer, vamos pular aqui para o nosso banco de reserva e vamos escolher aqui o nosso atacante de luxo,
quem pode ser o atacante de luxo para essa rodada. Gabigol, duelo muito difícil para ele. Coelho pode ser sim um diferencial. Canobi jogando em casa contra o Santos pode ser uma boa opção. Marinho também pode ser uma boa opção. Lúcio Rodrigues contra o Mirassol também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos prováveis. Só para ver como é que tá. A gente não tem como, não tem como confiar ainda, né, nas informações do Joga 10 News, que é o melhor site para estar optando em escolher jogadores que têm aquela chance de jogar. Mas como a gente tem Libertadores no meio de semana, né, não sabemos de fato quem vai ser o jogador, quem vai ser poupado, quem não vai jogar. Mas mesmo assim, ó, é o melhor site para você estar escolhendo. Deixa eu olhar aqui o Bahia. Cadê o Bahia aqui, ó? Ó, Lúcio Rodrigues, ó, contra o Mirassol em casa. Luciano Juba tá jogando bem demais, Luciano Juba. Ó, Lúcio Rodrigues pode ser uma ótima opção para essa rodada, hein? O Lúcio Rodrigues, hein? Ó, o Verratti vai jogar lá enfiado. O Vitor Roque também. Igor, vamos lá. Eu vou botar aqui o... Tem o Eric Puga também. Deixa eu ver aqui o Eric Puga. Como é que tá a situação dele aqui? O Eric Puga tá jogando aqui pelos lados. É o Lúcio lá na frente, né? Fazer o seguinte, então. Vou meter o Lúcio. Mas deixa eu ver as outras opções. Bruno Henrique, Everton. Vou botar o Lúcio, que precisa de pouquinho. Meu banco de luxo vai ser o Lúcio. Lúcio, meio de campo. Eu posso estar botando aqui meio de campo. Ó, o Jean Lucas, ó. Jean Lucas até poderia estar jogando no meio de campo, hein? O Jean Lucas. Deixa eu ver quem eu botei aqui nesse meio. Botei o Ares, botei o Felipe Coutinho, né? Vou tirar o Pikachu e vou botar o Jean Lucas. Vou botar o Jean Lucas porque precisa de pouco, né, gente? Pra valorizar, né? A gente precisa ainda ganhar cartoletas. Então o Jean Lucas é uma boa opção pra rodada. Jogando contra o Mirassol em casa. Tá escalado para jogar pelo menos por enquanto, tá? E o meu banco de luxo, ou meu banco de reserva, que eu não vou optar aqui no banco de reserva, pera aí. Agora complicou. Aqui, ó. Que eu vou colocar aqui. Pode ser o Jadson, pode ser o Marco Antônio do São Paulo, pode ser o Marco Antônio, pode ser o Jadson, Chiquinho, João Smith, Jean Lucas, Neto, Patrick de Paula. Vou botar o Patrick de Paula do Botafogo. Não, vou botar o Patrick de Paula não. Pera aí. Vou botar o Marco Antônio do São Paulo, pelo menos por enquanto. Zagueiro. Quem eu vou botar? Santiago Mingo. Deixa eu ver aqui. Santiago Mingo. Vou colocar ele aqui. Pelo menos por enquanto. Laterais. Laterais, rapaz. Complicou aqui. Vou botar pelo menos o Igor Serrote contra o meu Mengão. Só pra gente finalizar aqui. E o goleiro. Podia fazer o antinegativo, né? Vou deixar o Gabriel Brazão. Só pra gente já ter uma noção. E o meu capitão. Quem vai ser o capitão nesse time? Ó, o Lúcio vai ser o nosso banco de luxo, certo? Luciano tem grande chance de meter gol. O Talhari, grande chance de meter gol. E o Verratti também, grande chance de meter gol. Eu acho que o Verratti tem um bom duelo pela frente. Deixa eu ver o que eu posso marcar de capitão aqui. Vou botar o Talhari de capitão, beleza? Vamos confirmar a escalação. Nosso time ficou assim, ó. Ronaldo no gol, Andrés Hurtado e Saravia nas laterais. Micael, Léo Ortiz na zaga. Arias, Felipe Coutinho e Jean Lucas, nosso meio de campo. Nosso trio, Verratti, Luciano e Gabriel Talhares. Ele é o nosso capitão, pelo menos por enquanto. E o nosso banco de luxo,
o Lúcio Rodrigues, do Bahia. Time esboçado, um time rascunho, um time esboço, só para a gente ter uma noção de como eu estou pensando em finalizar esse time para rodar. Lembrando a vocês que esse time aqui finalizado, eu posto aqui no meu Instagram, DJ Cartoleiro. Então, ó, segue o DJ aqui, DJ Cartoleiro, dê essa moral e pegue o time, tanto no feed como nos stories, beleza? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, tudo de bom e boa sorte aí na rodada. Valeu, meus amigos. Fui!